Terceira idade. Vídeo produzido por acadêmicos do primeiro período dos cursos de Nutrição e Enfermagem da Universidade Federal do Tocantins, para as disciplinas de Psicologia e Saberes Coletivos e Construção das Ciências Humanas, sob orientação da professora doutora Marta Azevedo dos Santos. Acadêmicos: Laís de Fátima Vasconcelos dos Santos, Lara Milhomem Campos, Luiz Henrique Lopes de Macedo, Maria Júlia Alves de Araújo e Celismar de Souza Rabelo. Professora doutora Marta Azevedo dos Santos. Envelhecer é um processo natural característico da vida do ser humano e ocorre por meio de mudanças, principalmente físicas, mas também psicológicas e sociais, que se dão de forma única para cada indivíduo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, idoso é todo indivíduo com 60 anos ou mais. Segundo suas estatísticas, a faixa etária de idosos é a que mais cresce em todo o mundo, motivo pelo qual são os idosos a nova população. O Brasil tem mais de 28 milhões de pessoas nessa faixa etária, número que representa 13% da população do país. E esse percentual tende a dobrar nas próximas décadas, segundo a projeção da população, divulgada em 2018 pelo IBGE. A OMS estima que em 2050 cerca de 2 bilhões de pessoas, ou 1 em cada 4 pessoas, terá mais de 60 anos, configurando assim uma população idosa de aproximadamente 25%, percentuais jamais antes imaginados, incrementados principalmente em razão do sensível aumento da qualidade de vida. Agora abordaremos dois tópicos comuns na velhice, a senescência e a senilidade. Há diferença entre os termos senilidade e senescência, apesar de ambos serem relacionados ao envelhecimento. No entanto, são quadros com impactos diferentes sobre a saúde. A senescência abrange todas as alterações que ocorrem no organismo humano no decorrer do tempo e que não configuram doenças. São, portanto, as alterações decorrentes de processos fisiológicos do envelhecimento. Entre os exemplos de senescência temos o aparecimento de cabelos brancos ou a queda deles, a perda de flexibilidade da pele e o aparecimento de rugas, a redução da estatura e a perda de massa muscular, etc. São fatores que não provocam encurtamento da vida. A morte é um desfecho natural. A senilidade, por sua vez, é um complemento da senescência no fenômeno do envelhecimento. Sob o olhar da geriatria, a senilidade é definida como as condições que acometem o indivíduo no decorrer da vida devido a mecanismos fisiopatológicos. São alterações decorrentes de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, insuficiência renal e cardíaca, doença pulmonar crônica e outras, de interferências ambientais e de medicamentos e que podem comprometer a funcionalidade e a qualidade de vida das pessoas, mas não são comuns a todas elas em uma mesma faixa etária. Essas alterações não são normais do envelhecimento. Marginalização e incompreensão na velhice. Uma relação com o filme Up, Altas Aventuras, que teve sua estreia no Brasil no ano de 2009, sob a direção de Pete Docter. O filme Up, Altas Aventuras, conta a história de Carl Frederiksen, um senhor de 78 anos que vive sozinho após a morte de sua querida Ellie. Em um episódio de raiva, Carl usa a bengala que carrega sempre consigo para acertar um dos funcionários de uma obra que invadia seu terreno. Devido a isso, a sociedade passa a vê-lo como uma ameaça e decide mandá-lo para o asilo. Em meio a tanto preconceito, discriminação, ele decide ir embora numa viagem cheia de aventuras com seu amigo Russell. A falta de autonomia, muito recorrente na visão sobre o velho, está presente no filme quando o Sr. Frederiksen, sem direito ou opção de permanecer em casa, vê-se obrigado a fugir. Vemos também que a bengala é um símbolo marcante da velhice, por representar a fragilidade física e despertar o preconceito em relação à vulnerabilidade social do idoso.
Dessa forma, é possível observar que a sociedade ainda tem uma construção baseada na marginalização e incompreensão da velhice, presentes em muitas mídias e nos discursos sociais. Isso talvez aconteça pelo fato de vivermos em uma sociedade capitalista, onde tem mais valor quem produz, o idoso é visto como improdutivo e frágil. A seguir, falaremos sobre os determinantes sociais da saúde e sua relação com a terceira idade. A terceira idade, assim como as outras fases da vida, é constituída por diversos fatores externos ao indivíduo. Os determinantes sociais da saúde, ou DSS, são as características do meio que afetam a saúde, desde os fatores socioeconômicos e políticos até a organização comunitária e profissional. Nesse contexto, Dahlgren e Whitehead explicam os mecanismos pelos quais as interações entre os diferentes níveis de condições sociais produzem as desigualdades em saúde, utilizando como ponto de partida o nível da macrodeterminação, percorrendo na sequência os níveis intermediários e, por fim, o nível proximal. Tomaremos esse modelo como base para a compreensão dos impactos dos DSS na vida do idoso. No nível da macrodeterminação, temos as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. São elas que formam o contexto sociopolítico responsável pela estratificação dos grupos segundo os níveis de renda, escolaridade, profissão, idade, gênero, local de moradia e outros fatores. Nesse sentido, é notório que, apesar das mudanças das últimas décadas, como a urbanização, o crescimento demográfico e o envelhecimento populacional, o desenvolvimento social não acompanhou totalmente o desenvolvimento econômico. Tal situação, além de garantir a persistência da desigualdade e da fragilidade econômica, gera impactos no sistema previdenciário, o que ainda corrobora para que os idosos sejam dependentes de um sistema público de saúde que não assegura todas as suas necessidades. Logo, a ameaça de exclusão da terceira idade por déficit na seguridade social constitui um poderoso determinante social de saúde, o qual, interrelacionado com baixa renda, moradia precária e inseguranças alimentar e medicamentosa, por exemplo, afeta negativamente a saúde dos idosos brasileiros e torna-se um dos principais fatores de morbidade prematura e mortalidade por doenças crônicas, como cardiopatias, acidentes vasculares e diabetes. Ademais, as condições de vida e de trabalho constituem os determinantes intermediários e abarcam a educação, a disponibilidade de alimentos e o padrão alimentar, as condições de habitação e saneamento e o próprio sistema de saúde. Nesse sentido, problemas como a obesidade e as doenças crônicas na terceira idade estão constantemente atrelados à alimentação inadequada, à falta da prática regular de exercícios e à carência dos elementos básicos para a sobrevivência. A própria fragilidade financeira das famílias, que obriga a permanência do idoso no mercado de trabalho para custear as despesas da casa, representa um maior risco de adoecimento e uma menor qualidade de vida. Assim, a ausência da forma a qual envolve, entre outros, saneamento básico, moradia, educação e segurança alimentar, durante todos os ciclos vitais, corrobora com a manutenção da pobreza e da deficiência sanitária. No nível intermediário estão também as redes sociais e comunitárias, as quais constituem o capital social, entendido como um conjunto das relações sociais caracterizadas por atitudes de confiança e comportamento de cooperação e reciprocidade. Essas redes são formadas por amigos, parentes, vizinhos, grupos religiosos, associações e clubes recreativos que possibilitam que os grupos de pessoas estabeleçam relações de solidariedade e de confiança. O empobrecimento do capital social tem sido apontado como um determinante social da saúde que atua sobre o estilo de vida, sendo tão nocivo como o fumo, a hipertensão, a obesidade e o sedentarismo. A fragilidade de saúde e as dificuldades impostas pelo envelhecimento são questões que tendem a enfraquecer a interação social e a participação comunitária dos idosos, provocando isolamento e, em muitos casos, a depressão. No nível proximal, por fim, situam-se os comportamentos individuais, amplamente influenciados pelos DSS. Entre aqueles com maior interferência sobre a saúde dos idosos, destacam-se a dieta pouco saudável, a falta de atividade física, o tabagismo e o abuso do álcool, que determinam diretamente a ocorrência das doenças não transmissíveis nessa fase. Assim,
Circunstâncias sociais e econômicas determinam condições de vida e de trabalho desiguais, com acesso diferenciado a itens básicos de sobrevivência, as quais influenciam na construção do capital social e dos comportamentos e estilos de vida, e condenam os indivíduos a diferentes exposições e vulnerabilidades. Nessa linha da produção social da saúde, os idosos apresentam desigualdades que geram maiores demandas de assistência para o tratamento de doenças crônicas e deficiências. Para eles, a equidade requer ação sobre os DSS na perspectiva do curso da vida, com ações multissetoriais em todas as etapas do ciclo vital, já que o estado de saúde individual é um marcador de suas posições sociais no passado. E aqui nós temos os quadros dos determinantes que vão funcionar como mediadores do processo de desigualdade em saúde. Temos os níveis de macrodeterminação, níveis intermediários e o nível proximal. O nível da macrodeterminação vai ser orientado pelas questões socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. O intermediário por condições de vida, de trabalho, de fatores como educação e alimentação, além das redes sociais e comunitárias. Já o nível proximal, por sua vez, vai ser determinado pelos comportamentos individuais, que serão influenciados por todos os outros. Promoção de saúde e melhor qualidade de vida. Se quisermos que o envelhecimento seja uma experiência positiva, uma vida mais longa deve ser acompanhada de oportunidades contínuas de saúde, participação e segurança. A Organização Mundial da Saúde adotou o termo envelhecimento ativo para expressar o processo de conquista dessa visão. Envelhecimento ativo é o processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas. Permite que as pessoas percebam o seu potencial para o bem-estar físico, social e mental ao longo do curso da vida e que essas pessoas participem da sociedade de acordo com suas necessidades, desejos e capacidades. Ao mesmo tempo, propicia proteção, segurança e cuidados adequados quando necessários. A palavra ativo refere-se à participação contínua nas questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis, e não somente à capacidade de estar fisicamente ativo ou de fazer parte da força de trabalho. As pessoas mais velhas que se aposentam e aquelas que apresentam alguma doença ou vivem com alguma necessidade especial podem continuar a contribuir ativamente para seus familiares, companheiros, comunidades e países. O objetivo do envelhecimento ativo é aumentar a expectativa de uma vida saudável e a qualidade de vida para todas as pessoas que estão envelhecendo, inclusive as que são frágeis, fisicamente incapacitadas e que requerem cuidados. O termo saúde refere-se ao bem-estar físico, mental e social, como definido pela Organização Mundial da Saúde. Por isso, em um projeto de envelhecimento ativo, as políticas e programas que promovem saúde mental e relações sociais são tão importantes quanto aquelas que melhoram as condições físicas de saúde. Manter a autonomia e independência durante o processo de envelhecimento é uma meta fundamental para indivíduos e governantes. Além disso, o envelhecimento ocorre dentro de um contexto que envolve outras pessoas, amigos, colegas de trabalho, vizinhos e membros da família. Esta é a razão pela qual interdependência e solidariedade entre gerações são princípios relevantes para o envelhecimento ativo. A criança de ontem ou o adulto de hoje poderá ser o avô ou a avó de amanhã. A qualidade de vida que as pessoas terão quando avós depende não só dos riscos e oportunidades que experimentarem durante a vida, mas também da maneira como as gerações posteriores irão oferecer ajuda e apoio mútuos quando necessário. A abordagem do envelhecimento ativo baseia-se no reconhecimento dos direitos humanos das pessoas mais velhas e nos princípios de independência, participação, dignidade, assistência e autorrealização estabelecidos pela Organização das Nações Unidas. Assim, o planejamento da ONU deixa de ter um enfoque baseado nas necessidades, que considera as pessoas mais velhas como alvos passivos, e passa a ter uma abordagem baseada em direitos, o que permite o reconhecimento dos direitos dos mais velhos,
à igualdade de oportunidade e tratamento em todos os aspectos da vida à medida que envelhece. Essa abordagem apoia a responsabilidade dos mais velhos no exercício de sua participação nos processos políticos e em outros aspectos da vida em comunidade. O envelhecimento da população é um fenômeno global que exige ação local, regional, nacional e internacional. Em um mundo cada vez mais interligado, há uma missão para lidar de um modo sensato em qualquer parte do mundo com o imperativo demográfico e as mudanças rápidas nos padrões de doenças terá consequências políticas e socioeconômicas em todos os lugares. A estrutura política destinada ao envelhecimento ativo baseia-se nos princípios das Nações Unidas para idosos, ou seja, independência, participação, assistência, autorrealização e dignidade. As decisões fundamentam-se na interpretação de como os fatores determinantes do envelhecimento ativo influenciam o modo como as populações e os indivíduos envelhecem. A estrutura dessa política requer ações em 3 pilares básicos: saúde, participação e segurança. Essa imagem representa os 3 pilares do envelhecimento ativo segundo os princípios das Nações Unidas para os Idosos. A seguir, falaremos mais sobre cada um deles: participação, saúde e segurança. Saúde. Quando os fatores de risco comportamentais e ambientais de doenças crônicas e de declínio funcional são mantidos baixos e os fatores de proteção elevados, as pessoas desfrutam maior quantidade e maior qualidade de vida, permanecem sadias e capazes de cuidar da sua própria vida à medida que envelhecem. E poucos idosos precisam constantemente de tratamentos médicos e serviços assistenciais onerosos. Aqueles que realmente precisam de assistência devem ter acesso a toda uma gama de serviços sociais e de saúde que atendam às necessidades e aos direitos de homens e mulheres em processo de envelhecimento. Participação. Quando o mercado de trabalho, o emprego, a educação, as políticas sociais e de saúde e os programas apoiam a participação integral em atividades socioeconômicas e culturais, conforme seus direitos humanos fundamentais, capacidades, necessidades e preferências, os indivíduos continuam a contribuir para a sociedade com atividades remuneradas e não remuneradas enquanto envelhecem. Segurança. Quando as políticas e os programas abordam as necessidades e os direitos dos idosos à segurança social, física e financeira, ficam assegurados a proteção, dignidade e assistência aos mais velhos que não podem mais se sustentar e proteger. As famílias e as comunidades são auxiliadas nos cuidados aos seus membros mais velhos. Atingir o objetivo do envelhecimento ativo irá demandar ações em vários setores, além de serviços sociais e de saúde, incluindo educação, emprego, trabalho, segurança social e financeira, habitação, transporte, justiça e desenvolvimento rural e urbano. Embora esteja claro que o setor de saúde não é responsável diretamente pelas políticas de todos os outros setores, estas estão inseridas em um sentido mais amplo no âmbito da saúde pública, pois defendem os objetivos de melhorar a saúde através da ação intersetorial. Esse tipo de abordagem enfatiza a importância de diferentes e numerosos parceiros da saúde pública e reforça o papel do setor saúde como um catalisador para a ação. Além disso, todas as políticas nacionais de envelhecimento ativo precisam apoiar a solidariedade entre as gerações e incluir metas específicas para reduzir as iniquidades entre homens e mulheres e entre diferentes subgrupos da população mais idosa. Uma abordagem de envelhecimento ativo busca eliminar a discriminação de idade e reconhecer a diversidade das populações mais velhas. As pessoas mais velhas e seus cuidadores precisam estar envolvidos ativamente no planejamento, na implementação e avaliação de políticas, programas e atividades para o desenvolvimento do conhecimento relacionadas ao envelhecimento ativo. Algumas propostas dessa política. Propostas na saúde.
Influências econômicas na saúde. Colocar em vigor políticas e programas que enfocam os fatores econômicos que contribuem para o surgimento de doenças e deficiências na terceira idade, como pobreza, iniquidade de renda e exclusão social, níveis baixos de alfabetização, carência de educação. Priorizar a melhoria das condições de saúde nos grupos populacionais pobres e marginalizados. Prevenção e tratamentos eficazes. Oferecer serviços de triagem que sejam comprovadamente eficazes e não onerosos a homens e mulheres em processo de envelhecimento. Facilitar o acesso de idosos de baixa renda a tratamentos eficazes e baratos que reduzem as deficiências. Viver sem barreiras físicas. Desenvolver opções de habitação sem barreiras físicas para as pessoas que estão envelhecendo e são portadores de deficiência. Trabalhar para tornar prédios e transportes públicos acessíveis para todas as pessoas com deficiência. Providenciar banheiros acessíveis em lugares públicos e no ambiente de trabalho. Apoio social. Reduzir os riscos da solidão e do isolamento social, por meio de apoio aos grupos comunitários dirigidos por pessoas mais velhas, sociedades tradicionais, grupos de autoajuda e cooperação, programas comunitários, visitas comunitárias, programas de apoio por telefone e cuidadores familiares. Alimentação saudável. Desenvolver diretrizes culturalmente adequadas e baseadas na população. Para a alimentação saudável para homens e mulheres, à medida que envelhecem. Apoiar dietas melhoradas e peso sadio na velhice através da provisão de informações. Educação sobre nutrição em todas as idades e políticas alimentares que capacitem mulheres, homens e famílias a escolher alimentos saudáveis. Propostas na participação dos idosos. Redução da pobreza e geração de renda. Incluir os idosos no planejamento, na implementação e na avaliação de iniciativas e esforços de desenvolvimento social para reduzir a pobreza. Assegurar que os idosos tenham o mesmo acesso aos subsídios para desenvolvimento, projetos de geração de renda e de crédito que as pessoas mais jovens. Trabalho formal. Colocar em vigor programas e políticas de mercado de trabalho e emprego que permitam a participação de pessoas idosas em trabalhos significativos, de acordo com suas necessidades individuais, preferências e capacidades. Por exemplo, eliminação da discriminação de idade na contratação e na conservação de trabalhadores mais velhos. Trabalho informal. Implementar políticas e programas que reconheçam e apoiam a contribuição que mulheres e homens mais velhos dão na forma de trabalho não remunerado, no setor informal e no trabalho doméstico. Atividades voluntárias. Reconhecer o valor do voluntariado e desenvolver oportunidades para que idosos participem em atividades voluntárias significativas, especialmente aqueles que querem ser voluntários, mas não podem, por causa de limitações relacionadas à saúde, renda ou transporte. Propostas na segurança. Segurança social. Defender a provisão de uma rede de segurança social para os idosos que são pobres e sozinhos, bem como as iniciativas da Seguridade Social, que fornecem uma fonte de renda estável e adequada durante a velhice. Incentivar os jovens adultos a se prepararem para a velhice em suas práticas de saúde, social e financeiras. Justiça social. Assegurar que as decisões tomadas em relação aos cuidados na velhice sejam baseadas no direito dos idosos e orientadas pelos princípios das Nações Unidas para os idosos. Defender o direito dos idosos e manter sua independência e autonomia pelo maior período de tempo possível. Abrigo. Reconhecer explicitamente os direitos e as necessidades dos idosos quanto a abrigos seguros e adequados, principalmente em tempos de conflito e crise. Quando necessário, prestar assistência residencial aos idosos e seus familiares,
e dar atenção especial às circunstâncias daqueles que vivem sozinhos. Maus tratos contra idosos. Reconhecer o abuso físico, psicológico, financeiro e abandono do idoso e incentivar a denúncia dos infratores. Treinar polícias, profissionais de serviço social e de saúde, organizações de defesa e grupo de idosos para reconhecer e lidar com o abuso ao idoso. Conclusão. A abordagem do envelhecimento ativo proporciona uma base para o desenvolvimento de estratégias locais, nacionais e globais sobre a população que está envelhecendo. Ao reunir os 3 pilares para a ação de saúde, participação, segurança, oferecer uma plataforma para a construção consensual que abrange as preocupações de diversos setores e de todas as regiões. As propostas de políticas e as recomendações são de pouca utilidade, a não ser que as ações subsequentes sejam implementadas. A hora de agir é agora. O importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam e desafinam. Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa.